Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que o gestor chega na mesa do analista de dados e fala assim: ô Lindomar, por favor, me ajuda aqui. Eu quero que você crie um dashboard de vendas para mim. Não, nunca é assim. Na verdade, quando ele chega na mesa, ele chega com um problema. E geralmente é assim: ô Lindomar, é o seguinte, as vendas estão caindo, eu não sei o que está acontecendo, eu preciso explicar para o meu chefe e eu não consigo, com aqueles relatórios de Excel, fazer essa análise. Eu preciso que você entre em ação e descubra o que está acontecendo. E é nesse momento que o analista de dados entra em ação. Por quê? O analista de dados, geralmente, ele começa o trabalho dele para resolver um problema. Então, ele vai ter que descobrir o que está acontecendo com as vendas e explicar isso através dos dados. É isso que o analista de dados faz. Ele não recebe uma demanda de cria um dashboard de vendas aleatório para mim, com um fundo dark, com um monte de neon e por aí vai. Uma informação bem passada pode ser passada até num papel de pão. Então, se você, com o seu conhecimento técnico, descobrir o que aconteceu e passar um papelzinho para o seu chefe falando assim, ó, foi uma regional, foi um produto, foi um período, foi um fator externo, econômico que impactou nas vendas da empresa, o seu chefe vai entender isso muito claramente. E por outro lado, você ter um dashboard de vendas que não te diz nada, não traz nenhum insight, não traz nenhuma ideia nova, isso não vai valer nada. A informação bem feita no papel de pão vale muito mais do que qualquer informação aleatória em um dashboard dark ou neon. Entenderam qual que é o espírito do analista de dados? E para quem não me conhece, meu nome é Bruce Fonseca, eu trabalho com análise de dados aqui nos Estados Unidos desde 2022. Também sou professor de Power BI, SQL e Python para análise de dados e criei esse canal para ajudar você a sair do zero e migrar para análise de dados. Então já esmaga o botão do like, se inscreva aqui no canal, porque aqui eu compartilho com vocês a minha experiência de vida trabalhando com análise de dados, desde que eu comecei lá na operação, depois migrei para análise de dados definitivamente, até chegar aqui nos Estados Unidos. Eu trago tudo o que está acontecendo no nosso mercado de análise de dados. E agora, vamos para o vídeo. Galera, e como eu estava dizendo para vocês, como que funciona, né, essa questão de problemas que a gente recebe dos gestores e dos analistas? Geralmente é um processo que sempre vem de cima para baixo. Ou seja, alguém de uma hierarquia maior precisa explicar algum resultado que ou está positivo ou está negativo, de acordo com as expectativas deles, né? Então, por exemplo, tem um grupo de gestores, eles se reúnem e cada um vai mostrando seus resultados. E aí eles falam assim, meu, vendi, sei lá, 5 milhões em janeiro. Pô, aí o outro pergunta, pô, mas 5 milhões é bom ou é ruim? Aí ele fala assim, ó, na verdade não é tão bom porque em janeiro do ano passado a gente vendeu 6 milhões. Daí você fala assim, puxa vida, né? 1 milhão a menos, o que está acontecendo que você vendeu 1 milhão a menos? Aí o gestor fica, não sei, tem menos dias úteis? Não, é feriado? Não, é carnaval? Entende? Então, a dúvida vem de alguém que faz uma pergunta para aquele gestor. E aí o gestor sai da reunião com o chefe dele, né? E fala assim, meu, eu preciso identificar o que está acontecendo. E depois que eu identificar isso, eu preciso tomar ações. Mas para eu tomar ações corretas, eu preciso saber onde tomar as ações. Então, ele chega para o analista de dados e tá lá, né, o Lindomar lá, ou tá lá o Bruce lá na mesinha lá, vendo um site na internet. Aí quando o gestor chega perto, você dá aquele alt tab maroto e rápido, né? E você fala assim, e aí, chefe, como que foi a reunião lá? Ele, cara, eu não consegui explicar o que estava acontecendo, a gente vendeu muito menos, cara. E depois eu fui olhar no relatório, ainda tem outros meses do ano passado que vendeu menos. Só assim, cara, o que você precisa, chefe? Cara, eu preciso que você identifique tudo o que está acontecendo, faça um relatório para mim, uma análise detalhada explicando quais são os nossos top offenders. Os top offenders são os itens, pode ser produto, categoria, um período ou qualquer coisa que explique o impacto, que seja negativo ou positivo, ou explique a maioria desse impacto, porque às vezes, pessoal, são coisas simples que estão afetando o comportamento do seu cliente, das suas vendas, e às vezes realmente é algum item que pesou demais ali e você começou a perder ou ganhar muitas vendas, ou na sua produção começou a aumentar a produção, diminuir produção, aumentar preço, diminuir preço e por aí vai. A verdade é que você nem sempre sabe. Os gestores, normalmente eles têm uma suspeita, porque eles estão ali muito no dia a dia da operação, ali conduzindo vendas, conduzindo logística, compras, RH. Então eles sempre têm um faro, mas eles não têm como confirmar isso, entende? Então quando o gestor fala com você, ele fala assim, ó, eu preciso saber
o que está acontecendo aqui. Se é uma regional, se é um período, se é um produto, se é uma categoria, se é um gestor que não está performando bem, um gestor abaixo dele, né? Por exemplo, ele é um gerente, um diretor de uma divisão ou do Brasil inteiro. E ele pode estar suspeitando que é um gestor que não está performando bem. Aí ele fala assim, pô, vê se não é o Joselito. Gente, essas referências de nome, quem assistir a Hermes e Renato vai saber do que eu estou falando, né? Então ele fala assim, vê se não é o Joselito que não tá indo bem lá na regional dele, na divisão dele. Ou se é um produto, cara, esse produto tá muito caro pra gente, os clientes compram pouco, a gente vai entregar, o custo é muito alto, às vezes não tem uma viabilidade aí. Então o gestor, ele já costuma dar um faro ali, uma direção ali de onde você começa a sua análise. Mas você não pode ficar preso no que ele fala para você. Se você ficar preso no que o gestor fala para você, geralmente é mais fácil deixar só ele responder a pergunta dele mesmo. Então, o que você faz na análise de dados? Quando você recebe aquela demanda, geralmente eu pego esses dados que ele está suspeitando, geralmente é o delta entre períodos, né? Então, por exemplo, assim, e geralmente para vendas, dados financeiros, a gente trabalha com dados year to date. O que são dados year to date? Year to date são os dados acumulados no ano. Então, se eu vendo 5 milhões em janeiro, o meu year to date em janeiro são 5 milhões, porque eu só tive um mês em janeiro. Mas eu vendi mais 5 milhões em fevereiro. O meu year to date em fevereiro são 10 milhões, porque é o meu acumulado até fevereiro ali no caso. Legal, e aí eu comparo com o year to date do ano passado, ou seja, eu vou comparar o year to date de 2026, janeiro e fevereiro, com o year to date do ano anterior, que é janeiro e fevereiro de 2025. Essa diferença eu começo a entender. Então, geralmente eu coloco por período, ou seja, eu coloco, por exemplo, se eu estou vendo o year to date, eu vou colocar primeiro por mês. Se eu já tenho mais meses no ano, eu coloco por trimestre. Eu posso colocar por semana do ano, por dia, e de repente, dependendo da granularidade, ou seja, do detalhamento da análise, eu vejo até por hora se aconteceu algo errado. Imagine se você trabalha com e-commerce, por exemplo, e o seu servidor parou e você simplesmente parou de vender porque o computadorzão lá na nuvem não estava funcionando. E isso pode acontecer. Sempre que eu recebo uma análise, eu começo, já me passa um checklist na minha mente, assim, ó. E o primeiro checklist é comparar períodos. E esses períodos, geralmente eu coloco os valores que estão em questão em uma linha e eu coloco o período embaixo no eixo X. E eu vou vendo se ele estava normal, conforme esperado, ou teve uma anomalia, um dado subiu muito, um dado desceu muito, né? Esse dado que subiu muito, eu já consigo explicar, ou o dado que desceu muito, ele já é igual, o valor desse dado, desse valor que faltou, ele já é equivalente ao valor questionado pela gestão. Então, começo a fazer comparações. Analisar dados, gente, é comparar dados. E depois que eu entendo que existe algum período ali ou não, eu começo a cruzar esses dados. Então, por exemplo, falo assim, o problema foi fevereiro. Eu filtro fevereiro, eu isolo ele do resto da análise e eu começo a fazer comparações por produto, por categoria, por região, por gestor, por planta de fabricação e por aí vai. Ou seja, quando eu olho o meu modelo de dados, eu vou ter uma tabela fato, que se eu estiver falando de vendas, eu posso olhar os valores de vendas ali mesmo, posso ver preço médio, posso ver o custo, o total faturado, qual foi a margem, quais impostos a gente pagou, porque os impostos podem estar impactando isso também. E eu comparo esses dados, eu isolo esse período, que eu verifiquei que existia uma anomalia ali, existia um top offender ali, eu isolo ele e a partir do momento que eu isolei esse dado, eu começo a verificar dimensão por dimensão. Ou seja, quem estudou modelagem de dados sabe que existem as tabelas fatos e as tabelas dimensões. As tabelas fatos, elas têm datas e valores de eventos e também tem os IDs. E as tabelas dimensões têm as características desses eventos. Então vai falar qual que é a localização, qual que é a pessoa, qual que é o produto, qual que é a categoria, qual que é a planta, qual que é o gestor e por aí vai. Então eu começo a analisar esses valores por cada característica que nós temos disponíveis.
Geralmente eu olho produto, e aí por produto eu começo a olhar a categoria do produto, se faz mais sentido. Será que foi uma categoria específica ou todas as categorias aconteceram a mesma coisa? Ah, se todas as categorias aconteceram a mesma coisa, todos os produtos também diminuíram menos, eu começo a olhar outras coisas. Será que foi uma região do Brasil que aconteceu isso? E dentro dessa região, foi só uma cidade? Foi só um bairro? O que aconteceu? Eu parei de vender ou uma planta de fabricação minha não produziu e por ela não ter produzido eu não pude vender, não pude entregar? Então, analisar dados é sobre você fazer uma investigação, não é sobre você ficar criando dashboards. Só que o dashboard, ele acaba sendo a parte final da sua análise, porque quando você está construindo essa análise, você não está pensando em gráficos bonitos, você está pensando exatamente em qual visual vai representar melhor esse insight que você teve. E às vezes a resposta não é simples. Você não consegue encontrar apenas uma região, apenas um gestor, apenas um produto ou uma categoria. Às vezes você vai precisar fazer um mix de tudo isso para falar assim, ó, se a gente olhar esse gestor nessa região e esse grupo de produtos, eu consigo justificar 80% do impacto. Agora, os outros 20% dessa diferença entre os anos está muito fragmentada em todos os produtos e categorias. Então, a gente vai precisar falar com gestor por gestor do Brasil, para eles olharem cada produto, para eles melhorarem a performance da região, do produto, da categoria, ou o que quer que seja. Mas, olhando assim, de uma forma geral, eu consigo justificar com a minha análise 80%. E aí quando você mostra isso para o seu gestor, ele fica feliz, fala, pô, não, com isso eu já consigo explicar para o meu chefe, e agora olhando essa análise aqui, eu já consigo saber onde eu vou agir. Primeiro eu vou falar com fulano, depois eu vou falar sobre custos com o pessoal de logística, de procurement, e aí a gente vai ajeitar isso aqui. Então eu vou lá voltar para o meu chefe com um plano de ação. Eu vou falar para ele que eu identifiquei e eu tenho um plano de ação para converter esse resultado de negativo para ele voltar a ser positivo durante o ano e a gente recuperar essa perda que nós tivemos. Então, pessoal, depois disso que eu já falei com o gestor, que eu já fiz reunião, que eu já validei, que eu comprovei a qualidade dos dados, aí sim eu começo um relatório para fazer esse acompanhamento e falar assim, ó, vamos acompanhar essas categorias de produto, esses gestores, coisa e tal. Eu construo um visual e disponibilizo para ele e para todo mundo que está envolvido, para todo mundo ficar na mesma página e falar assim, meu, é aqui que eu tenho que agir, é aqui que eu preciso acompanhar se o número está indo bem, se não está indo, para a gente reverter essa situação e voltar a ser performático. E é por isso que curso de Power BI, curso de SQL, curso de Python, qualquer um consegue vender. Por quê? Você pega um livro, você copia uma estrutura de um livro desse aqui, ó, que é Mastering DAX, alguma coisa assim. Você copia e você consegue gravar aulas explicando aquelas funções, aquelas medidas, coisa e tal. Mas analisar dados no dia a dia não é sobre dashboards. Analisar dados no dia a dia é sobre você resolver problemas. E geralmente quem pede para você resolver esse problema é o seu gestor imediato. E, gente, é isso que eu ensino lá na comunidade Bruce de análise de dados. Além de ensinar o SQL, o Power BI, o Python a desenvolver um portfólio, eu ensino você a analisar dados. Ou seja, eu te preparo tecnicamente para você entrar no mercado, mesmo sendo do zero, mesmo sem conhecer nada, até você estar pronto para a sua primeira vaga e não apenas conhecendo de ferramentas, mas conhecendo sobre analisar dados e como usar as ferramentas para analisar dados no seu dia a dia de analista de dados. E esse conhecimento a gente transfere para o seu portfólio, e esse portfólio é o que vai demonstrar aos recrutadores que você está sim preparado para entrar no mercado e ser contratado para uma vaga de analista de dados. Beleza, pessoal? Essas foram as minhas considerações. Deixa aquele comentário maroto aqui, se inscreva no canal e não se esqueça de me seguir lá no Instagram também. Meu muito obrigado, até a próxima. Valeu!